Olá, tudo bem? Nesse vídeo de SQL Server com o Management Studio, nós vamos falar sobre restrições ou constraints. Restrições ou constraints são métodos preferenciais para impor integridade de dados para cada tipo de integridade, para a integridade de domínio, de entidade e a integridade referencial. Domínio é a integridade de campo, entidade é a integridade de tabelas e a integridade referencial é a integridade entre tabelas. Integridade dos dados. As restrições, elas garantem que os valores válidos sejam inseridos, tanto no insert quanto no update, tanto quanto para adicionar um registro ou para alterar um registro. Sejam inseridos nas colunas e que os relacionamentos entre as tabelas sejam mantidos. A integridade de domínio tem as seguintes restrições: o default, check e o referential. Default é quando... Default nós já falamos, que é quando eu tenho um valor padrão para um determinado campo. Vamos supor que o campo é um campo date, né? E o valor padrão dele, o valor default, é a data de hoje. Então, se o usuário não informar nenhuma data, a data de hoje, como default, como padrão, vai ser inserido naquele campo. O que nós vamos ver hoje é o checked. A integridade de entidade, que é a integridade de tabela, tem as restrições primary key, aparece sempre como PK, e a unique. A primary key nós já vimos. Não vamos ver hoje a unique não, vamos ver apenas o check da integridade de domínio. Já a integridade referencial tem as seguintes restrições: a foreign key, aqui faltou o key, que é a chave estrangeira, que nós já vimos também num vídeo sobre integridade referencial, e a checked, que nós vamos ver para frente. Então não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para a parte prática. Abra o Management Studio, aqui na tela de conexão, conectar. Este é o servidor, os bancos de dados. A gente estava trabalhando com contas receber. Aqui tinham as tabelas, que no caso só tinha duas, clientes e títulos receber. Eu vou aqui, ó, em clientes, colunas, tem esses campos. Aqui em título receber, colunas, tem esses campos. Então eu vou recolher aqui, ó. Cliquei no sinal de menos, aqui também. Então, na tabela títulos receber, eu tenho as colunas que eu acabei de mostrar, tem as chaves, chave primária, a chave estrangeira, tudo isso de vídeos anteriores. E tem as restrições que não tem nada. Esses são os constraints. Então, se eu clicar aqui, ó, o botão direito do mouse e for para Design, eu vou ver que eu tenho esses campos aqui e tem um campo aqui chamado de vencimento, que é uma data, é um date. Do jeito que está esse campo agora, o usuário ele pode pôr qualquer valor aqui. Eu vou clicar assim, ó, botão direito, selecionar 1000 linhas superiores. Então ficou uma janela aqui, ó, mostrando a consulta, e a outra aqui mostrando a estrutura da tabela. Então veja, tem essa data de vencimento. Eu vou fazer assim, ó, vou fechar aqui e vou clicar de novo e vou fazer o editar 200 linhas. Então veja, ó, eu posso chegar aqui agora e fazer assim, ó. Veja que aqui ficou nulo, aqui ficou nulo. E eu não queria
que aqui ficasse nulo e nem aqui, porque eu não sei que cliente que é esse e também não sei que vencimento que é esses R$ 100. Perceba o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar aqui 9. Aí ele me deu que os dados da linha 4, que é essa linha aqui, ó. Tem 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. Esse dado aqui, ele violou a foreign key. Ou seja, ele violou uma integridade que nós colocamos aqui no diagrama. Mas, se eu não tivesse digitado nada aqui, se eu tivesse deixado em branco, como eu fiz quando eu comecei a digitar, ele passou. Agora eu tenho que pôr alguma coisa aí, vou pôr um 4 aqui. Ele passou, percebeu que ele passou? E aqui, ó, também está em branco e passou. Eu vou colocar aqui, ó, tipo assim, ó, 1º de 5 de 2160. Vai passar, porque isso aí é uma data. Mas eu não quero um vencimento maior, por exemplo, do que 2000 e... Vamos pôr aqui 2030. Ou 2035, o ano. E também assim, ó. 1º de 9 de 1900. Isso é outro vencimento que eu não quero. Não quero um vencimento no ano de 1900. Eu quero que esses vencimentos eles sejam a partir de 2020 para frente e chegue no máximo em 2035 ou 2040. Eu apaguei o registro que estava aqui, o 6, eu selecionei, cliquei o botão direito, fiz o excluir e coloquei o sim. Vou pôr o não porque eu já apaguei. Então agora eu vou criar a restrição. Aqui, clico o botão direito do mouse, nova restrição. Vem sempre o nome de uma restrição igual o nome da tabela. Ó. Títulos receber. Eu vou excluir essa daí e vou adicionar uma nova, vai dar o mesmo nome. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, faixa de datas. Esse é o nome da minha restrição. Assim como uma tabela tem um nome, um campo tem um nome, uma restrição tem um nome, uma constraint tem um nome. Aqui, ó, tem alguns parâmetros. Impor para insert e update, impor para replicação. Eu vou deixar sempre como sim, a gente não vai mexer aqui. E aqui eu posso pôr uma descrição falando do significado dessa restrição. Como, por exemplo, permite apenas uma faixa de dados entre 1º de 1 de 2000 até a data de hoje. Eu posso escrever isso aqui na descrição. Eu vou pôr só assim, ó, faixa de datas permitidas. Permitidas para o vencimento. Isso é só uma descrição, não significa nada. Agora eu vou na parte da expressão, que é aqui que realmente vai a minha restrição, a minha regra de restrição. Então eu vou pegar o campo vencimento, que é esse campo aqui, ó. Eu mudei para cá, né? Eu estava aqui no títulos a receber e cliquei aqui. É que meu vídeo deu problema. Então tem um pedacinho cortado. Então o vencimento tem que ser maior ou igual ao quê? Eu vou pôr ao contrário aqui, ó, o primeiro ano, mês e o dia. O vencimento tem que ser maior que 1º de 1 de 2000 e o vencimento tem que ser menor ou igual à data de hoje. Data de hoje, getDate. GetDate é uma função do SQL Server, da linguagem do SQL, que retorna a data de hoje. Então, o vencimento, que é esse campo, tem que ser menor que a data de hoje. Se eu quiser adicionar outra, eu vou adicionando aqui, ó. Aqui eu não quero nada. Vou excluir aqui, deixa só assim. Vou fechar e vou salvar. Cliquei no salvar. Agora vou clicar aqui, ó, no nome do banco de dados e vou atualizar. Vou abrir aqui tabelas, vou abrir aqui título do receber, tem que salvar. Tá aqui, ó.
faixa de dados. Se eu der 2 cliques aqui, ele volta, eu posso entrar aqui e posso alterar a minha restrição caso eu queira, caso eu precise. Outra maneira de chegar aqui, sem ter que abrir aqui, eu clico aqui, vou fechar tudo, vou começar do começo aqui. Clico no botão direito, Design, aparece a estrutura da tabela, venho aqui em Vencimento, clico no botão direito e aqui eu tenho restrições. É uma restrição cheque de domínio, de campo. Se você assistiu os vídeos anteriores, você vai entender o que eu estou te falando. Se você não está entendendo, a playlist desta série está na descrição desse vídeo. Bom, aí tem esse daqui. Esse aqui permitiu que fosse um nulo. Então, aqui eu já não preciso fazer uma restrição cheque. Por quê? Porque eu já tenho aqui em diagrama, eu já tenho aqui uma integridade referencial entre a tabela clientes e a tabela títulos a receber. Só que essa integridade aqui, ela só garante que quando eu digitar aqui, editar, primeira linha, quando eu digitar aqui na tabela títulos a receber, esse código aqui tem que corresponder a um código que está aqui em clientes. Mas se eu não colocar nada, essa integridade referencial não impõe a regra. Foi o que eu mostrei antes, quando eu não coloquei nada aqui no ID do cliente, e mesmo assim ele aceitou. Agora, quando eu coloquei o 6, ele não aceitou, porque aí ele foi checar. Mas ele só checa a integridade referencial se eu digitar alguma coisa aqui. Ó, vou testar novamente. Se eu colocar aqui, ó, 1/1/1999. Vou deixar aqui sem nada, ó. Ele está falando aqui, ó, a linha 4, que é essa linha aqui, não foram confirmados, origem do erro. Aí não é possível inserir valor nulo na coluna valor. Então veja que aqui, ó, ele não permite que eu deixe nulo. Vou colocar aqui 120 e vou tentar mudar de campo. Aí ele falou de novo, a instrução insert conflitou com o cheque da faixa de datas. Ele não está aceitando esse aqui, está até aqui um sinalzinho aqui de exclamação. Vou pressionar o ESC e vou pôr aqui 1/1/2000. Vou mudar de campo e ele aceitou. Veja que ele não falou nada a respeito desse daqui. Se eu colocasse aqui o 6, veja que agora ele já falou, ó, que violou a restrição foreign key do títulos a receber. Ele violou essa regra que estava aqui no diagrama. Vou dar OK. Ele violou essa regra aqui. Mas para isso eu precisei digitar alguma coisa aqui. Eu vou digitar aqui então o 4. Aí ele vai passar porque passou por essa regra. Mas e quando eu não digito nada? Como que eu controlo isso? Quero obrigar a digitar alguma coisa aqui. Eu vou voltar aqui na estrutura dos dados, aqui mesmo em clientes, se tiver em outro lugar, coloca aqui em clientes, e aqui tem permitir nulos. Aí eu vou pôr que não permite nulos. Agora eu vou salvar. Aí vem essa tela de confirmação, sim, e agora ele fez, não permite nulo aqui no ID do cliente. Eu vou voltar aqui e vou fazer assim agora, ó. Vou fazer a mesma coisa. E vou tentar mudar de campo. Erro na linha 5, essa linha aqui, ó. Não é possível inserir um valor nulo na coluna ID da tabela. Então, agora eu coloquei uma restrição que não permite nulo na coluna ID. Ok? Vou pressionar o ESC, que não vou incluir mais nenhum registro aqui. Vou fechar tudo isso. E agora eu vou aqui na tabela de clientes. Vou clicar o botão direito e vou fazer o editar 200 linhas. Observa que aqui, ó, tem o nome, o CPF, o CEP e outros campos. Eu vou clicar o botão direito do mouse, Design, e aqui em nome, ele está apenas permitir nulo? Não. Mas se eu fizer assim, ó, colocar aqui um A,
e mudar de campo, ele cadastrou uma pessoa apenas com a letra A. Criou um registro aqui. Eu quero melhorar isso daqui. Eu quero que ele digite aqui um nome que tenha pelo menos 3 caracteres. Pelo menos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aqui no Design, vou clicar o botão direito e aqui em Restrições, Check. Posso vir aqui, ó, clico o botão direito, nova restrição. Isso é uma maneira. Excluir, fechar. Clico o botão direito, restrição check. Essa é outra maneira de ir no mesmo lugar. Vou adicionar. Aqui é o nome do cliente. Então, nome. Vou aqui na expressão e quero que o len do nome, o len é a quantidade de caracteres, seja maior do que 2. Pelo menos 2 caracteres. Ok. Fechar. Salvar. Por que ele não consegue alterar? Ele está falando que não consegue, ó, salvar. Porque já tem um lá que viola. Esse cara aqui já está violando, ó. Vou colocar aqui ABC. Só para quê? Para eu conseguir salvar essa restrição que eu criei aqui. Se eu fizer aqui, ó, cliquei o botão direito, atualizar, restrições, aqui eu tenho a restrição dessa tabela aqui, clientes. Se eu for aqui, ó, e agora eu colocar um S, ele não deixa eu passar. Eu não consigo colocar só uma letra. 2, também não consigo. Eu preciso pelo menos 3. Foi o que eu coloquei nessa regra aqui. Aí ele dá uma ajustada aqui com parênteses, eu só escrevi isso aqui, ó, só digitei isso, né? Tem esses parênteses aqui. Mas ele põe os parênteses, não tem problema. Vou fechar, fechei aqui também. Posso fazer isso para o CPF. O CPF, ele tem o quê? Ele tem 11 dígitos. Eu posso criar uma regra assim, ó. Cliquei o botão direito do mouse, restrições. Vou adicionar mais uma restrição. Aqui é para o CPF. Vou aqui na expressão. E eu tenho que falar aqui, ó, que o len de CPF tem que ser igual a 11. Mas e quando ele não digitar? Ok. Fechar. Não vai salvar também, ó. Vai dar o mesmo problema de antes. Por quê? Porque aqui tem CPF que não tem 11. Eu vou colocar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui eu vou tirar. Eu vou deixar aqui como null. Copiei aqui e vou colar aqui. Vou salvar. Ele salvou aqui, ó. Agora, quando eu venho aqui, se eu fizer isso aqui, teste. Vou tentar mudar. Aqui ele já colocou o sinal de exclamação, tá vendo? Eu posso deixar aqui como null. Assim, ó, null. Digitei null. Eu posso. Mas se eu for digitar um CPF aqui, eu sou obrigado a colocar um CPF com 11 dígitos. 1, 2, 3, 4. Aqui ele vai passar. Se eu tirar um aqui, ó, e deixar ele com 10, ele já não passa. Vou clicar o botão direito aqui e dar o atualizar. Para atualizar aqui, ó. Não estava mostrando o CPF, estava mostrando só o nome. Então eu posso fazer esse check, né, a restrição check. Tudo que está aqui é restrição check. Né, aqui não aparece. Ok. Sempre quando você entra, ele cria uma nova restrição. É essa aqui, ó, tá com um asterisco, tá vendo? Só dá excluir para você poder fechar. Quando eu clico aqui, ó, aí ele aparece restrição check. Aqui aparece só restrições, mas é uma restrição check. Vou salvar. Vou parar esse vídeo por aqui, mas o que eu queria que você entendesse é esta restrição.
check, restrição de domínio, de campo. O que significa isso? Que todas essas restrições que foram colocadas aqui, elas vão valer aqui no SQL Server, e para qualquer aplicação que usar esse banco de dados, essas regras vão valer. Então, se eu criar uma aplicação em C#, VBNet, PHP, Java, seja lá o que for, e usar esses bancos de dados, todas essas restrições, esses constraints, vão ser válidos, não vão poder ser violados. Se eles forem violados, o SQL Server vai lançar uma exceção para a aplicação que estiver violando essas regras. E você pode recuperar essa exceção na sua linguagem de programação, na sua aplicação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal, se inscreva para receber as notificações. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.